Atos 16, de 16 a 34. Os nossos pré-adolescentes já estão começando lá todo vapor, então se tiver alguém aí, não é? Vamos para lá, né? Para o nosso 110 volts. A meninada já está lá sendo ministrada e nós vamos aqui agora receber essa porção da palavra do Senhor. Assim diz a Escritura. Acompanhe aí, por favor, a leitura da palavra. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciamos o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Cristo Jesus eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou tremendo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e a todos os seus foram batizados. Então o levou para sua casa, servindo-lhes uma refeição, e com todos de casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Você tem acompanhado essa grande polêmica nas redes sociais sobre os bebês reborns? São aqueles bonecos ou bonecas, não é? Super, diríamos assim, próximos em semelhança a um bebê real, não é? A polêmica é tão grande que, para você ter uma ideia, se você entrar nos portais de notícias, nos mais conhecidos e mais amplos, eles estão tentando analisar o fenômeno. Vou dar um exemplo bem prático aqui. Se você entrar agora no portal da CNN Brasil, tem 3 matérias sobre essas bonecas super realísticas. E por quê? Por que isso está tendo, diríamos assim, uma polêmica tão grande? Porque nas últimas semanas tem viralizado alguns vídeos de influencers, principalmente adolescentes, diríamos assim, fazendo coisas com esses bebês como se eles fossem gente, pessoas. Por exemplo, uma adolescente influencer postou um vídeo dentro de um hospital dizendo que havia levado o seu bebê, que é um boneco, para tomar remédios porque sentiu que a temperatura dele não estava boa, que ele estava com febre e assim por diante. E só esse vídeo teve mais de 8 milhões de visualizações, gerando então um debate na sociedade. Também uma outra notícia
que correu nesses dias, não é, sobre essa questão, foi de um casal que entrou na justiça, eles estão se divorciando, e eles entraram na justiça sobre os direitos do seu boneco. E isso, então, tomou uma dimensão tão grande que não apenas os portais de notícias estão discutindo isso, e a rede social está empavorosa, diríamos, sobre o assunto. Por exemplo, tem congressistas, deputados federais e senadores debatendo criação de leis para colocar limites no sistema público a quem, de repente, queira levar a sua boneca, o seu boneco, para um tratamento público e assim por diante. Pois bem, existem, é claro, os dois lados da história. A adolescente que gravou o vídeo disse que o conteúdo dela é para criança, que ela tem consciência que o que ela tem na mão é um boneco, não é? Mas muitas pessoas que assistiram àquela representação dela tomaram aquilo como verdade, e muitas pessoas têm uma boneca, um boneco super realístico, de fato, para suprir uma carência afetiva mais profunda. O casal que entrou em litígio por causa do boneco asseverou para os meios de comunicação que, na verdade, eles não estão pedindo a guarda, não é, da pseudo-criança, mas no fundo, eles estão numa briga porque eles também têm um canal ligado a esse tipo de cultura, e esse canal hoje rende dinheiro. E a briga, então, é sobre finanças. Mas é interessante observar como que algo assim toma uma proporção numa sociedade como a nossa. Agora, será que esse tipo de coisa é que aponta para os grandes problemas em torno da sociedade, da família e das relações? Parece-me que esse tipo de discussão, no fundo, gera muito mais fumaça do que uma análise profunda e rigorosa. Sabe por quê? Porque se nós olharmos, conforme dados que têm sido lançados a partir das análises do censo de 2022, vamos lembrar que o censo geralmente acontece de 10 em 10 anos, mas por causa da pandemia, o censo que seria em 2020 aconteceu em 2022. Tivemos então uma análise de intervalo aí de 12 anos ao invés de uma década. E agora estão vindo à tona os números absolutos do censo de 2022. E aí nós temos um panorama que esse sim deveria tomar as manchetes e deveria levar a nossa sociedade a uma profunda reflexão. Veja só, eu quero apresentar algumas coisas para você que vai construindo um cenário que não está distante de nós, em parte ele já está presente, mas ele está descortinando um futuro muito preocupante para a sociedade brasileira, em especial para a realidade das famílias da nossa nação. Vou dar um exemplo para você. De 2010 a 2022, houve um aumento na quantidade de lares de 26%. Ou seja, há um crescimento demográfico, famílias vão surgindo, e assim mais lares vão sendo instalados no Brasil. Nesses 12 anos, cresceu-se 26%. Porém, a média de pessoas por lar caiu de 3,3, média, viu gente? Evidentemente que não existe o indivíduo 0,3. Em média, caiu a presença nos lares brasileiros de 2010 para 2022 de 3,3 para 2,8. Daqui 5 anos, 2030, a previsão é que haja uma média nos lares brasileiros de 1,5 pessoas. E esse patamar deve ser mantido até 2050. Isso merece uma análise. Sabe por quê? Em 2050, se eu estiver vivo, eu terei 77 anos. Tenta fazer as contas, quantos você vai ter se você estiver vivo em 2050? Em 2050, dado esse fenômeno, nós vamos ser um país de velhos, de idosos, numa previdência que já está quebrada hoje. Numa previdência que já está quebrada hoje. Nós estamos achatando as novas gerações, menos jovens,
menos crianças. Você já parou para pensar, por exemplo, uma igreja em 2030 para frente, porque aí as crianças vão crescendo, e cada vez menos crianças, então elas vão crescendo. A partir de 2030, e com mais alguns anos, você vai chegar numa igreja de 50 famílias, talvez você tenha 20 crianças. 20 crianças. A gente não tinha que parar para pensar numa coisa dessa? Isso não traz um contexto futuro complexo? Isso não é mais importante que a gente ficar sabendo por que o povo anda pegando bebê, não é? Que é bebê fake. Na verdade não é gente. Até porque já fazem isso com os pets há tanto tempo. Transformando pet em filhozinho. Não é? Pessoa que se você xingá-la, chamando pelo nome de um animal, vai ficar muito brava. Mas ela própria se identifica com o pet como se, eu sou sua mamãezinha, você é o meu filhinho. Mas há coisas mais sérias acontecendo. Outros números. Os lares unipessoais. O que é um lar unipessoal? É uma casa, então é um lar, alugado, pertencente à pessoa. Os lares unipessoais, uma pessoa só, eles aumentaram, nesses 12 anos, 18,9%. Além da população estar envelhecendo, é uma população em que boa parte dela está construindo uma vida solitária, sem outros membros na família. Os lares homoafetivos, em 2010, eram 0,10%. Eles aumentaram para 0,54%. E talvez você pense assim, nossa, é uma proporção ainda bem pequena, lares homoafetivos. Mas, na verdade, se você parar para pensar de 0,10% para 0,54%, é um aumento de mais de 400% em 12 anos. Lares dirigidos apenas por mulheres, e aqui, por favor, né? Isso para mim é uma crítica muito mais para os homens do que para as mulheres, né? Que às vezes estão aí labutando sozinhas. Mas lares dirigidos apenas por mulheres aumentou de, olha essa proporção. Porque às vezes, como igreja, a gente vive meio que dentro de uma bolha. Talvez dentro da igreja não é essa a proporção, mas essa é a proporção na sociedade que a gente vive. Aumentou de 38,76% para 49,1%. 49,1% dos lares brasileiros não tem uma referência de paternidade hoje. Hoje. Não tem uma figura paterna. Irmãos, isso são dados oficiais, tá? Vai lá no site do IBGE. Confirma. Em 2030, nós devemos alcançar esse patamar de 1,5 pessoas por lar, mas a previsão é que de 2010 até 2030, o índice de crescimento dos divórcios, né, comparando 2010 com 2030, será de 78,5% o nível de crescimento dos divórcios nas famílias. O resultado é que dentro dos próximos anos, a maioria das famílias brasileiras serão monoparentais. O que é uma família monoparental? Tem só um líder. Ou é a mãe ou é o pai. Famílias que não possuem um casal para conduzir a educação dos poucos filhos que haverão. O que isso desperta em você? Essa é a sociedade que nós estamos imergidos nela. Os números que eu apresentei para 2030 não é no final da sua vida, 2030 é daqui a 5 anos. Que implicações isso tem para nós como igreja?
Que implicações tem para você, sua casa e os desafios, diríamos, muito próximos a você? Como isso afetará a vida das nossas crianças, adolescentes e jovens que estão construindo a sua história hoje? Eu estou aqui, pode parecer que não, mas para encorajar você. Acho que você acabou de dar uma risadinha aí por dentro, né? Como assim, pastor? O senhor mostra um cenário desse? Como o senhor pode dizer que o senhor está falando de algo que pode nos encorajar nessa manhã? Eu vou te dizer o porquê. Só existe um poder possível de responder a esta sociedade que já está instalada e que está caminhando nessa direção. Vou repetir. Só existe um poder que pode responder a esta realidade que já está instalada e que está caminhando nessa direção. Não é o poder político, não é o poder das ONGs, não é simplesmente o auxílio psiquiátrico, emocional, mental, não são os remédios para tratar as doenças de todo tipo que esse povo já tem e terá. O poder chama-se Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. E se nós somos uma igreja fiel, fundamentada, alicerçada no Evangelho, a igreja é uma resposta de Deus a essa sociedade. Porque o Evangelho, meus amados irmãos, ele nos lembra o propósito da nossa existência, não é? Ele nos lembra de onde nós viemos, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que existe um Deus por trás de toda a história. O Evangelho nos lembra que nós somos diferentes dos pets, nós somos muito mais do que objetos e bonecos, que a vida humana tem uma dignidade intrínseca pelo modo com que fomos criados por aquele que nos fez à sua imagem. Mas o Evangelho também nos explica por que o mundo está quebrado desse jeito. Por que de repente alguém passa a amar um objeto fabricado com toda a força do seu ser, porque lhe falta o afeto verdadeiro. O Evangelho nos explica porque alguém não se satisfaz com a sua masculinidade ou feminilidade e às vezes nem sequer deseja, diríamos, a identidade de gênero do outro. Começa a dizer assim: eu me sinto um gato, eu me sinto um cachorro. Irmãos, o Evangelho nos lembra que são almas e corações partidos, arrebentados, que não entenderam o que lhes falta, porque o pecado se instalou no mundo que nós estamos. Mas o Evangelho nos lembra que um Deus gracioso entrou na história e Ele concedeu o melhor e mais poderoso de todos os remédios, porque a vinda de Jesus é luz vinda a este mundo para responder a corações quebrados e esmagados pelo pecado. Aquele homem não foi só um homem, foi Deus que se fez carne, Ele habitou entre nós e assumiu a nossa realidade, viveu as nossas dores, e mais do que isso, Ele cumpriu um sacrifício perfeito para o quê? Restabelecer a perspectiva da harmonia, da restauração, da reconstrução, da transformação. Essa é a mensagem do Evangelho. E mais, por que a gente pode ter esperança? Pastor, olha para onde nós estamos caminhando. De repente hoje você vai sair daqui, por exemplo, pensando na sua previdência. Meu Deus do céu, do jeito que está indo, eu tenho que fazer alguma coisa. Pense mesmo, seja inteligente, seja um bom mordomo. Mas existe mais do que isso. O Evangelho nos lembra que esse Deus está agindo na história
Por mais que haja engano, por mais que haja desespero, por mais que haja forças do mal, há um Deus que está agindo na história e Ele será a resposta final e cabal de todas as coisas. Cristo está vindo uma segunda vez e Ele virá na plenitude do seu reino. Então nós temos, meus amados irmãos, a maior riqueza, o maior poder, a maior verdade, a maior esperança que alguém pode ter. E o que esse mundo precisa? Não é justamente disso. Não é justamente disso. Por isso, ao lermos a sociedade, ao olharmos para o presente século, não é com desespero que nós precisamos reagir, mas sim como nós que temos a esperança de Deus, vamos viver para Ele e vamos trabalhar para Ele nesse mundo arrebentado e adoecido. Essa é a questão. Nesse texto, nós estamos vendo uma confrontação de Paulo e sua pequena equipe de missionários naquele ambiente da cidade de Filipos. Filipos era uma cidade importante na época do Império Romano, naquela região específica. Como tal, era tomada pela mentalidade pagã da época, helênica, a cultura grega que se instalou no Império Romano e que tinha toda uma visão de mundo. Eles chegam ali, há uma conversão de uma mulher chamada Lídia, que eles encontram à beira de um rio quando eles saem para orar. Essa mulher então abre as portas e diz a eles: fiquem na minha casa. Então, por algum tempo, eles permanecem na cidade de Filipos. E eles estão ali para fazer o que a gente tem que fazer hoje. Eles estão ali para anunciar o Evangelho, a esperança de Deus. Mas aí acontecem algumas coisas. E estas coisas que acontecem, que nós lemos nessa narrativa, elas nos relembram o poder do Evangelho em ação. A primeira coisa que acontece, que nós lemos no texto, é que uma mulher escrava, que o povo julgava ter um poder de adivinhação, ela fica seguindo Paulo, Silas, e nós sabemos que o próprio Lucas estava aqui, porque ele narra a partir da primeira pessoa no plural. Então ele estava inserido na cena. Lucas estava inserido na cena. Ele foi, diríamos assim, uma testemunha e um ator presente naqueles acontecimentos. E ele diz que nós então estávamos na cidade e aquela mulher ficava ali então instigando o apóstolo Paulo por muitos dias. Eles têm um discernimento, que o problema daquela mulher era de natureza espiritual. E eles não apenas têm um discernimento que aquela mulher tinha um problema de natureza espiritual, mas que também a escravidão dela tinha uma natureza meio única. Ela era escrava no sentido literal da palavra, mas era escrava também dos demônios e era escrava de um sistema opressor financeiro, porque ela era um objeto de lucro para pessoas. E aqui a gente começa a ver o que o Evangelho produz. O Evangelho quebra os grilhões do engano. O Evangelho quebra os grilhões do engano. Toda guerra espiritual envolve a questão da compreensão das coisas. Vamos lembrar da queda? O que aconteceu lá na queda? Satanás se apresenta como serpente à mulher. E qual é o diálogo entre aquela serpente e a mulher? É um diálogo de engano. Primeiro tentando distorcer o que Deus havia dito. Depois então com a mulher dizendo, não foi isso que Deus disse, negando o que Deus havia dito. E se você observar, esse é o grande dilema que continua acontecendo na sociedade. Eu não sei você, mas você já percebeu o quanto é difícil nós termos percepção clara do que é verdade e do que não é verdade? Do que é uma fake news ou do que na verdade é a expressão de um fenômeno real? Nós estamos sendo colocados diante do engano
em várias vertentes, de várias maneiras, o tempo todo. Porque na guerra espiritual que o mundo está imergido, quem é o príncipe deste mundo? O príncipe deste mundo é o pai da mentira. Há poucos dias atrás, o reverendo Paulo I trouxe uma visão bem interessante sobre esse texto. Eu não sei quantos estavam aqui e lembram disso. Porque o texto diz que ela dizia, né? Estes homens do Deus Altíssimo vieram até nós trazer salvação. E que muitos achavam, inclusive por isso até a tradução com Altíssimo em maiúsculo ainda, muitos achavam que ela estava se referindo a Deus de modo verdadeiro. Mas espera aí, como que o espírito imundo diz o que é verdade? Que eles são servos do Deus Altíssimo e eles vieram até ali trazer salvação. Só que algumas décadas atrás foi feita uma descoberta em que o principal Deus falso de Filipos tinha o título de Altíssimo. Então, ela não estava dizendo sobre o Deus de Israel, o único Deus verdadeiro. Ela estava confundindo a mensagem do apóstolo Paulo, apontando para uma divindade daquele local. Tirando a glória devida ao Deus que é altíssimo e verdadeiro, para uma divindade falsa. Essa é a grande guerra em que nós estamos imergidos, irmãos. A guerra da mentira tentando deturpar a verdade. E isso se estabelece na cultura, nas relações, nas artes, na economia, nos poderes desse mundo. Mas quando o Evangelho, na sua pureza, ele é proclamado, ele é anunciado, ele é vivido, ele destrói, como diz o apóstolo Paulo em outra passagem, porque nós temos armas poderosas em Deus. Para quê? Para destruir os sofismas, as falsas verdades, as fake news contrárias à verdade de Deus. O Evangelho quebra as correntes do engano e denuncia as mentiras das trevas. Por isso nossa vida precisa ser constantemente colocada diante da mensagem do Evangelho, da palavra de Deus. Pastor, como que a gente lida com os nossos filhos? Como que nós vamos ajudá-los neste mundo? A forma que você tem é: coloque a sua família imergida no Evangelho. Viva o Evangelho de Cristo, traga a mensagem do Evangelho para dentro da sua casa. Você viu, por exemplo, aqui o esforço da igreja. Nós temos que criar uma sinergia. A igreja como família na fé com o núcleo familiar. Fazendo o quê? Pegando toda a influência que pudermos ter para que o Evangelho de Cristo seja apresentado aos nossos filhos, aos nossos adolescentes, aos nossos jovens, às novas gerações. Porque o Evangelho é que quebra os grilhões do engano e restabelece a verdade de Deus no coração humano. A mentira é muito mais poderosa do que nós pensamos. Não subestime o perigo da mentira, de toda e qualquer mentira, porque a mentira, por natureza, provém de um reino de trevas. É o combustível com o qual Satanás trabalha neste mundo. Mas o Evangelho é o antídoto. Quando a palavra de Deus vem, apresentando a percepção desse Deus que nos criou, e que apesar da nossa queda, trouxe sobre nós a sua graça salvadora e nos chama para um relacionamento, mas que também nos confronta se nós vamos nos sujeitar a Cristo como o Senhor das nossas vidas, ou se nós vamos continuar debaixo de outro senhorio. Como diz Lutero, o ser humano é um cavalo. A imagem pode ser forte para você, mas ela é real. O ser humano é um cavalo. A questão é quem está sentado sobre ele e o guia, se é Satanás ou Cristo.
Ao rejeitar Cristo, nós nos colocamos submissos ao engano. E mesmo que nós achemos que estamos livres, nós estamos subjugados. Mas se o Evangelho entra na nossa vida, nós somos libertos pelo poder do amor de Cristo em nossas vidas. E o texto nos diz que então Paulo, quando expulsa aquele espírito maligno daquela mulher e quebra aquela corrente de opressão, inclusive financeira, ele então, junto com Silas, são expostos a um julgamento injusto, são açoitados. Isso aqui você precisa prestar atenção nesse detalhe. Os açoites eram terríveis. Né? Lembra daquela vez, né, o pessoal da minha idade, que a sua mãe pegava um cinto, né, te davam as 2 cintadas? Não tem nada a ver com aquilo, viu? Açoite fazia ferida. Além de serem açoitados, eles são colocados no cárcere. E dentro do cárcere, eles são colocados no pior lugar do cárcere, na parte mais interna. Sabe o que isso significa? A parte mais interna era a parte mais de baixo. São amarrados em troncos. A parte mais de baixo recebia o resultado dos presos que ficavam lá em cima, não tendo banheiros lá em cima para ficar. Para você entender a situação. Machucados, feridos, humilhados, presos no tronco, no pior dos piores lugares daquele cárcere. Esse era o contexto. Mas aqui a gente vê o poder do Evangelho. Se a sua vida estiver centrada no Evangelho, você pode até ser perseguido. Você pode, inclusive, passar por sofrimentos que você não deseja passar. Você pode viver situações difíceis na sua vida. O Evangelho não é uma garantia de que você só vai ser feliz e próspero, tudo vai dar bem, você nunca vai ficar doente, você vai ter dinheiro para todos os seus sonhos, pá. Isso é outro tipo de engano diabólico. Porque a Escritura não promete isso. Deus pode te dar isso. E se Deus está te dando, glória a Ele, louvado seja o nome dEle. Mas se você está sofrendo, se você está passando por lutas, se você está passando por tribulações, deixa eu te falar uma coisa. O Evangelho é aquilo que coloca a sua alma acima de tudo isso. Se o seu coração estiver cheio do Evangelho, o Evangelho quebra os grilhões da alma. E como nós vemos isso nesse texto? Se coloque no sentido prático no lugar de Paulo e Silas. Açoitados, trancados, humilhados. E o que está acontecendo com esses homens? Orando e louvando. Tem alguém mais liberto do que esse? Que açoitado, preso, humilhado, a alma canta a Deus, louva a Deus, glorifica a Deus. O mundo não entende essa loucura. E as pessoas, no seu conforto, com o seu dinheiro, com os seus carros, com os seus bens, com as suas aplicações, com as suas viagens, estão amando bebês falsos, porque a alma delas está corrompida e machucada. Tendo tudo, mas no fundo, não tendo nada. Profunda miséria espiritual. É melhor estar preso, machucado, acorrentado, quebrado no sentido de uma humilhação pública, mas cheio de louvor, do que ter tudo que esse mundo oferece, mas uma alma destruída. O Evangelho é esse poder que resgata a alma. Eu me lembro da história de John Hus. John Hus foi um pré-reformador. E ele foi preso pela Inquisição, levado a um sacrifício em praça pública, com um chapéu
cheio de maldições, porque se entendia que a Inquisição tinha autoridade para lançá-lo no pior dos infernos. Porque aquele homem estava tentando resgatar o Evangelho de Deus. A multidão, enfurecida, jogando pedras, tomates, humilhando, gritando, querendo ver o espetáculo público. Ao chegar perto das madeiras que iriam consumir o seu corpo através das chamas, ele diz: vocês estão matando o ganso, porque Rus, na língua dele, significa ganso. Mas daqui a um século, nascerá um cisne que vocês não poderão matar. Um século depois nasceu Lutero e aconteceu a Reforma Protestante. Mas um detalhe sobre John Hus. Ele teve uma visitação tão poderosa, porque é só o Espírito Santo, é o Evangelho de Deus, é a graça de Deus, que quando as chamas começaram a arder, ele começou a cantar um hino ao Senhor, e a multidão que o humilhava ficou estarrecida. Por isso Jesus falou: não temam aquele que pode destruir o corpo de vocês, mas temam aquele que pode lançar a alma de vocês no inferno. E ele não está falando de Satanás nesse texto, ele está falando do Senhor. Temam ao Senhor, voltem-se para o Senhor, porque no Senhor a sua alma achará guarida, mesmo que o seu corpo seja destruído. Esse é o poder do Evangelho. Será que não é esse o poder que precisa alcançar os corações da geração em que nós estamos vivendo, e de um país que caminha a passos largos para uma situação tão complexa e difícil? Por último, o Evangelho que quebra os grilhões do engano, os grilhões internos da alma, é o Evangelho também que quebra os grilhões do desespero. Havia sido dada uma tarefa para aquele carcereiro. E o não cumprir aquela tarefa custaria àquele homem a morte e provavelmente aos seus familiares a escravidão. Paulo e Silas estão louvando. E aqui tem uma coisa tremenda, irmãos. Porque essa é a realidade do Evangelho. Quando Deus quer intervir, Ele intervém. Nós temos que viver debaixo do Evangelho, confiando no tempo e nos métodos de Deus e nas formas de Deus. Vamos lembrar que Paulo morreu decapitado por causa do Evangelho. Concordam comigo? Deus permitiu que ele se tornasse um mártir. E ele é um testemunho vivo do poder do Evangelho. Mas aqui nesse texto não era a hora. Então o que Deus faz? Faz um terremoto acontecer. E as portas daquele cárcere se arrebentam. E mais impactante do que as portas se arrebentarem é o fato de que quem estava preso não saiu. Eu fico pensando, o que estava acontecendo na cabeça daqueles presos? Vendo à meia-noite aqueles dois homens orando, louvando ao Senhor, vem um terremoto. E agora eles estão estáticos, dentro das suas celas, eles não saem. O carcereiro, vamos lembrar, não tinha luz elétrica. Chega na penumbra da noite, olha, vê as portas arrebentadas, entra em desespero. Porque ele sabe, se aqueles homens tivessem fugido, e em especial Paulo e Silas, porque havia uma recomendação expressa dos magistrados, ele seria morto, sua família seria penalizada. E ele entra em desespero. Mas diz o texto, que ele pede luz, verso 29. Entra correndo e trêmulo. Aí ele se prostra diante de Paulo e Silas, quando ele percebe que ninguém tinha fugido. E ele faz uma pergunta: irmãos, o mundo está clamando por isso aqui. Há milhares de pessoas cujo coração está fazendo essa pergunta, eles não têm a resposta. O que eu faço para ser salvo? Como eu posso ser salvo?
Eis a resposta. Creia no Senhor Jesus e serás salvo, você e os de sua casa. Irmãos, nós temos o poder que responde e quebra aos grilhões do desespero. Porque se Jesus entrar na história das pessoas, se Cristo vier como Salvador, não há situação tão desesperadora que não possa haver salvação da parte de Deus. Isso é sobre mim, sobre você. Mas é sobre este mundo que está nas condições que nós podemos contemplar, ver e até aferir. O Evangelho é o poder de Deus, que arrebenta o engodo, o engano, que quebra os grilhões da alma humana, fazendo com que, mesmo que você passe por sofrimentos e dores profundas, você tenha louvor, você tenha adoração, você tenha júbilo. O Evangelho é o poder de Deus, que pega o desesperado e diz: há uma porta, há uma saída, há alguém que pode mudar a sua história. Renda a sua vida a Cristo, receba Ele como Senhor. Pode ser o seu último suspiro, pode ser alguém na UTI de um hospital, mas Ele pode ouvir: renda-se. E se ele se render, apesar de toda a vida que ele viveu, as portas dos céus se abrirão para ele, porque Cristo tem poder para salvar o pior dos pecadores. A igreja ainda crê nisso, irmãos. Nós cremos nisso ainda. Isso é o que nos move. Ou será que o nosso coração tem se apartado do Evangelho e o engano, as dores na alma causadas por esse mundo e o desespero da nossa geração é que começa a nos tomar? Nesta manhã, você foi lembrado do que o Evangelho é capaz. Nesta manhã, eu te convido a centrar a sua vida no Evangelho, e não apenas isso. Como Paulo e Silas, não deixar de anunciá-lo, para que pessoas saiam do engano, para que pessoas quebrem os grilhões da alma, para que pessoas, no seu desespero, saibam: creia no Senhor Jesus e será salvo você e os da sua casa. Que o Evangelho nos visite poderosamente nesta manhã, restaurando a nossa vida e os nossos corações. Vamos orar. Senhor, glórias a Ti, porque o Senhor nos dá a resposta a um mundo quebrado, corrompido, dividido, mau, perverso. O Senhor, ó Deus, tem o convite para a nova vida àqueles que se rendem a Ti. Te louvamos pelo sacrifício do Teu Filho em nosso favor. E pedimos, ó Deus, que essa percepção da obra de Jesus mexa com todas as áreas das nossas vidas, restaure os nossos corações, nos tire do engano e nos lembre a grande salvação que nos alcançou. Ó Deus, se tem alguém que ainda não experimentou a bênção dessa entrega, dessa submissão a Ti, e dessa busca pelo Teu Evangelho, que nesta manhã o Evangelho do Senhor possa chegar com clareza a este coração, chamando, ó Deus, a esta nova vida. Também, Senhor, oramos para que nós sejamos instrumentos nas Tuas mãos, para levarmos esta mesma mensagem a esta sociedade que está tão enferma, tão doente e tão necessitada de conhecer o Teu amor derramado em Cristo Jesus. Ajude-nos com as novas gerações, com os nossos filhos e filhas, para que eles, no meio de uma geração perversa, possam ser, no futuro, homens e mulheres tementes ao Senhor. Senhor, nesta manhã, renova o Teu povo,
que mesmo aquele que está passando por lutas e tribulações, louve o teu santo nome, porque a sua alma está cativa de Cristo. Essa é a nossa oração, em nome do teu Filho Jesus. Amém.